Graças e paz, igreja querida, amada e abençoada do Senhor. O Senhor tem falado muito nesse culto de hoje em Salmos. E nós vamos, por isso assentar, meus amados. E nós vamos continuar em Salmos. Nós vamos continuar no Salmo 23. E é interessante que nesse Salmo 23, na Sagrada Escritura, especificamente esse Salmo, ele foi escrito há 2.800 anos atrás. E esse Salmo 23, nos dias de hoje, ainda é forte, é impactante e transformador de vida. Todos nós que professamos a nossa fé em Cristo, já tivemos a oportunidade de refletir sobre esses salmos. O Salmo 23, o Salmo 1, o Salmo 95, o Salmo 91, o Salmo 40, e todo aquele que também não professa a mesma fé que nós professamos e segue por caminhos diferentes, também já tiveram a oportunidade de refletir sobre esse salmo. E é interessante que esse salmo ele foi escrito na língua dos homens, porque ele foi escrito por seres humanos. Ele não foi escrito por seres celestiais, porque ele seria escrito na língua celeste. Ele não foi escrito para os anjos, porque ele seria escrito na língua celestial. Ele foi escrito na língua dos homens, por um povo que o Senhor separou e escolheu para que nele manifestasse toda a glória e todo o poder, que visse a glória e o poder de Deus, o povo hebreu. Ele foi escrito em hebraico. Passou-se o tempo e esse povo se apostatou, esse povo se desviou dos caminhos do Senhor, esse povo foi para um cativeiro. E lá no cativeiro, outra língua eles assimilaram. E é interessante que esse salmo, o Salmo 23, como a Sagrada Escritura, elas foram escritas em pergaminhos. E na medida que o povo foi crescendo, foram feitas cópias, que é chamada cópias originais, da santa e poderosa palavra de Deus, entre elas o Salmo 23. No cativeiro, o Salmo continuou sendo reproduzido em cópia, pastor. Só que agora não era mais no hebraico, porque eles eram cativeiro, estavam em cativo, era no aramaico. E percebe que do hebraico existiam algumas palavras que no aramaico não existiam. Então, na tradução da Sagrada Escritura e do Salmo, foi colocado palavras similares. Mas passou-se o tempo, uma nova nação se apoderou. Alexandre o Grande, o macedônio, ele não era grego, ele era macedônio, mas tinha uma instrução grega. Ele introduziu no seu reino, no seu império, o grego como língua oficial. E do aramaico, ele foi traduzido para o grego. E o mesmo processo aconteceu. Existiam palavras no aramaico que no grego não existia. Então quem traduziu para o grego buscou palavras similares. Passou-se o tempo. Uma nova nação se apoderou-se, tornou-se senhora do mundo, Roma. E do grego, a Sagrada Escritura, ela foi traduzida para o latim. E novamente, essa mesma situação. Havia palavras do grego que não existiam no latim. Foi-se buscar os tradutores palavras similares, para que pudesse dar o mesmo significado. E do latim, para o português, para o inglês, e aí nós conhecemos a história. Eu tenho a minha versão da Sagrada Escritura, ela é Almeida Corrigida Fiel. A igreja aqui usa a NAA, Nova Almeida Atualizada. Tem várias versões. Algumas palavras são diferenciadas, mas o conteúdo, o texto é o mesmo. E eu, nesse momento que nós estamos falando sobre Salmos, refletindo sobre Salmos, eu convido a igreja uma reflexão sobre o Salmo 23, com base no hebraico, com base na palavra do hebraico. Olha que diz a palavra do Salmo 23. Eu vou ler aqui e a tradução do NA pode estar diferente, mas o significado é o mesmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo poderoso, salmo forte, salmo impactante. Hoje esse salmo nós lemos, sentimos a força e o poder de Deus. Mas vamos tentar voltar, porque é impossível, na sua clareza, as palavras. O hebraico é Adonai Roi, que tem um significado. O Eterno me vê, o Eterno me observa, o Eterno me enxerga, o Eterno me protege e cuida de mim. Esse é o significado do Senhor é meu pastor. O verso continua: e nada me faltará. É ras. Ras, o significado é faltará. É pequeno, é insignificante, é desprezível, é humilhado, não vale nada, não tem valor nenhum. Essa é a palavra, ras. Mas percebe que há uma negação antes: nada me faltará. Na tradução nós entendemos: na presença do Eterno eu não serei esvaziado, eu não serei diminuído, a minha essência não será reduzida, eu não serei humilhado e não serei desprezado. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No grego, no aramaico, no latim, as palavras podem se perder, mas a essência da Sagrada Escritura hebraica, escrita na língua dos homens hebraica, ela diz: o mestre me vê, o mestre me observa, me enxerga, me protege, cuida de mim. Na presença do Eterno não serei esvaziado, não serei diminuído, a minha essência não será reduzida, não serei humilhado, não serei desprezado. Olha que profundidade, meus amados. No versículo 2, ele nos diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A palavra é ravastes. Ravastes. O que significa? Segurança, paz, confiança. É interessante que o pastor, ele toma conta de rebanhos que é chamado presa, animal de presa. São animais que não atacam, são animais que são atacados. Então, a ovelha, ela não ataca, ela é atacada. É por isso que é chamado animal de presa. E quando eles estão no campo, eles não descansam, eles não deitam, porque eles ficam atentos que a qualquer momento o inimigo pode vir atacá-los, pode vir destruí-los. Eles não têm. E a palavra ras significa, ravastes significa dobrar o joelho, descansar. Então percebam o significado. Continuando, vou até repetir nos versículos anteriores para que nós possamos guardar na nossa memória. O Eterno me vê, o Eterno me observa, o Eterno me enxerga, o Eterno me protege, cuida de mim. Na presença do Eterno não serei esvaziado, não serei diminuído, a minha essência não será reduzida, não serei humilhado, não serei desprezado. E em Ti eu sinto segurança, e em Ti eu confio. Esse é até o versículo 3. E aí no 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consola. Tempos atrás, quando eu tive a oportunidade de estar nesse altar, pela misericórdia do nosso Senhor, eu falei do vale da sombra da morte. Ele existe. Em Israel, esse vale da sombra da morte, ele é dominado, porque é um vale. Israel é feito de planícies, colinas e montes. Então, os viajantes, eles andavam pelos vales, e quando eles queriam andar pelas colinas, pelos montes, que haviam sombras, havia morte, porque ali as bestas feras estavam lá, que poderiam atacá-los a qualquer momento. Ali havia salteadores que podiam saltar, roubar e lhe tirar a vida. A sombra da morte.
Mas aqui a palavra é Itaqueret, que significa sombras, treva, escuridão profunda, perdas, luto, doenças. Esse é o significado. E aqui o salmista diz: ainda que eu possa passar por adversidade, ainda que eu possa passar por dificuldades, ainda que tudo possa estar contrário, ainda que eu passe por escuridão, ainda que as trevas profundas possam vir me dominar, não temerei. Mas por quê? E ele responde: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Tu, o Eterno. Percebe que no versículo 1, o Eterno me vê, o Eterno me observa, o Eterno cuida de mim, e o Eterno me protege. Mas quando nós estamos passando por adversidade, quando nós estamos passando por situações difíceis, quando nós estamos passando por situações difíceis, Ele não vê, Ele está comigo, Ele está do lado. É isso que o salmista fala no seu versículo, na sua fala. E aí ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam, a tua vara me protege, e o teu cajado me guia, me leva para sair dessa escuridão, dessa adversidade. O salmista, ele fala e recita isso. No 5, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepare uma mesa para mim, na presença do meu inimigo. No Oriente, naquela época, quando você era chamado a sentar numa mesa para comer, você era considerado amigo. Você é meu amigo. Você senta e come comigo. A minha mãe tinha uma frase, eu sempre falo para a Beth. A Zenate chegou a conhecer minha mãe, que ela falava: se vem na minha casa com Deus no coração, senta na minha mesa e coma do meu pão. Eu guardava isso, foi o ensinamento da minha mãezinha, eu tenho muito carinho, muito ensinamento que ela mostrou para mim. E quando você senta na mesa de alguém, essa pessoa se considera seu amigo e ela está te protegendo. Antigamente, naquela época, quando você sentava na mesa do rei, você era amigo do rei e o rei te protegia. E aqui o salmista fala do Eterno, Rei dos Reis. Ele fala: prepara uma mesa perante para mim na presença dos meus inimigos. O que ele quer dizer nesse sentido? O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, declarando: sou seu amigo, eu me sento à tua mesa e eles nada podem fazer contra mim. As pessoas que são contra você, as pessoas, as adversidades que podem vir, nada pode fazer, porque você é amigo do Eterno. O Eterno te protege. Percebe? Que lindo, lindo. E aí ele complementa: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É lindo isso. É sempre, que significa bênção. Ungi minha cabeça. Os pastores naquela época, os animais de presa fácil, dos rebanhos, eles eram atacados, eles eram feridos por insetos, por mosca. E o que os pastores faziam? Eles derramavam óleo para sua cabeça, na sua cabeça, para que não houvesse feridas, não houvesse ataques, porque os animais não fossem machucados. E ele fala isso: unge a minha cabeça com óleo. O Senhor me defende, o Senhor não me deixa ficar ferido, o Senhor não me deixa ser atacado, o Senhor não me deixa. E aí ele completa: o meu cálice transborda. E aqui vem: me enriquece, transbordar, me enriquece, me torna fértil, me enche de bênção. Não suficiente, porque transbordou. Suficiente é na medida. Transborda, não suficiente, mas além. O Senhor nos abençoa, não o suficiente. O Senhor nos abençoa além, mais além. E aí ele vai no 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra é recete. A palavra recete diz perseguir,
Ela era usada no hebraico para identificar as pessoas que estão sendo perseguidas. Aquele cara está sendo perseguido, aquele cara está fugindo, aquele cara é isso, aquilo para ser perseguida. Mas aqui ele muda o contexto, o salmista, da palavra recete. Ele diz: não precisarei perseguir e a bondade do Eterno e a misericórdia de Deus, elas me seguirão, elas me perseguirão, elas me perseguirão. Ele usa ao contrário: elas me perseguirão e me seguirão todos os dias da minha vida, e o seu amor permanece comigo em aliança. E habitarei na casa do Senhor todos os dias, e habitarei a palavra é Leoré e habitarei na casa do Eterno por toda a minha vida. Para esse salmo, que foi escrito na linguagem humana, para os humanos, na linguagem hebraica, depois foi para o aramaico, por causa do cativeiro, depois foi para o grego, por causa de Alexandre, que introduziu o grego, depois foi para o latim, e hoje chegou nas nossas mãos, com algumas traduções diferenciadas. Eu repito, a minha é Almeida Corrigida Fiel. Tem a NAA, NAA, NVA, NVI. Existem várias traduções, mas a palavra é a mesma. A essência dela é a mesma. Mas agora, quem foi que fez esse salmo? Quem que produziu? Davi. Sim, Davi. O rei Davi. O rei Davi. Mas percebe, o rei Davi, o melhor rei que Israel já teve. O rei Davi, aquele que é segundo o coração de Deus. Mas perceba algo: rei Davi, antes de ser rei, ele foi pastor. Ele pastoreava. Ele sabia o que era ser pastor. Ele sabia o que era cuidar da ovelha. Ele ficava observando, guardando, protegendo, cuidando das ovelhas. Ele ficava, ele protegia. Se preciso, dava vida para a sua ovelha, como Cristo deu por nós. Como Cristo, o bom pastor. Eu sou o bom pastor, a palavra diz: dou a vida pelas minhas ovelhas. Davi dava vida para as suas ovelhas. Tanto é que a palavra nos mostra que ele enfrentou um urso e um leão, um zogue pequenininho, para defender as suas ovelhas. Davi foi um pastor, mas aqui ele se apresenta não como pastor por eterno, ele se apresenta como ovelha. O Eterno é meu rói, o Eterno é meu pastor. E como ovelha, ele sabe como a ovelha deveria se portar. A ovelha, ela entrega a sua vida na confiança do pastor, porque sabe que o pastor vai cuidar, sabe que o pastor vai defender, sabe que o pastor não vai deixar ser desprezado, sabe que o pastor, nas adversidades que essa ovelha tiver, o Senhor vai tomar conta. Ela se entrega como ovelha. E nós, se achamos que o Senhor é o nosso pastor, e nós, que confiamos, que professamos a nossa fé em Deus, que professamos a nossa fé no seu Filho amado, o bom pastor, que deu sua vida para a remissão dos nossos pecados, para que um dia nós pudéssemos estar aqui, unidos, em comunhão, louvando, adorando, glorificando a esse Deus. Que ovelha nós somos? Vamos para casa, vamos refletir sobre isso. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece as nossas falhas, o Senhor conhece as nossas limitações, o nosso Senhor conhece até onde nós possamos ir e até onde nós possamos caminhar. Que essa reflexão, que ela possa caminhar conosco. Eu queria centralizar nesse pouco, pouco talvez não, mas nessa condensação da palavra, para dizer para vocês o Salmo 23. O Senhor te vê, o Senhor, o Eterno, te observa, o Eterno te protege, o Eterno cuida de você. Na presença do Eterno, você não será esvaziado, você não será diminuído, a sua essência não será reduzida, não será humilhado, não será desprezado. Ainda que você passe por momentos de sombra, de trevas, de escuridão profundas, de perdas,
de luto, de doença, não tema. O Senhor está do teu lado. O Senhor caminha contigo. Não contigo, não apesar do vale, mas por causa do vale. Ele caminha contigo, não por causa da sua adversidade, mas com a sua adversidade. Ele está do seu lado, ele caminha contigo. O Senhor prepara uma mesa na presença daqueles que não gostam de você, daquelas situações que são contra você, aquelas pessoas que trabalham, conspiram contra você, e acredite, tem isso em dois planos. O pastor coloca isso muito bem, no plano físico, no plano espiritual. Há uma guerra sendo travada nesse momento, pela minha vida, pela sua vida. É uma guerra espiritual que nós não podemos ver. Graças a Deus, Deus nos permite ver o que é tremenda. Anjos debatendo para que nós possamos ser salvos, para que nós seja tirado de nós a salvação, porque é isso que querem, e nós percamos a nossa salvação. Somos eternos, mas como é que vamos viver a nossa eternidade, pastor? No paraíso, tranquilo, em paz, ou num mundo de aflições? E aí ele fala, prepara uma mesa, declarando que ele é seu amigo, e você senta na mesa dele, ele te enriquece e te torna fértil, faz você prosperar, te enche de bênçãos, não o suficiente, mas além. Não precisará perseguir a bondade e a misericórdia de Deus, ela te seguirão por todos os dias da sua vida, pois o seu amor com você permanece em aliança. Foi firmada uma aliança na cruz, para que nós sejamos herdeiros do céu. Somos abençoados por Deus, e você habitará no eterno, na casa do eterno, por toda a sua vida. Amém, meus amados? Com a permissão do pastor, eu gostaria de orar. Amém. Meus amados, vamos orar. Eterno Pai, somos gratos pela sua imensa misericórdia, Senhor. Somos gratos, Santo dos Santos, pela sua santa e poderosa palavra que entra em nossos corações e nos toca profundamente, Senhor. Pai querido, guarda no seu amor, na sua misericórdia, Santo amado Deus. Confiamos em Ti, Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, Pai querido, Pai amado, Santo e misericordioso. Que o Senhor nos guie pelos caminhos, Papai querido, nos livrando dos laços, das armadilhas, Santo do Santo. Amado Pai, dá-nos a consciência, a importância de estar servindo ao Senhor, Papai querido. Não importa a adversidade, não importa a dificuldade, não importa os problemas que poderão advir. O Senhor nos observa, o Senhor nos vê, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Santo amado Deus. E nesse momento de adversidade, nesse momento de aflição, o Senhor está aos nossos lados, Santo amado Deus, cuidando da gente, tomando conta da gente, Santo amado Pai. O Senhor prepara, Santo amado Deus, uma mesa, Santo do Santo, e onde declara que o Senhor é o nosso amigo, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, Santo amado Deus. Somos gratos, Santo amado Deus, por tudo que o Senhor vem. Abençoa essa igreja, Santo amado Deus. Abençoe esse ministério, Santo amado Deus. Que caia por terra, Santo amado Deus, todos os lados que formaram, Papai querido, contra essa casa de oração, Papai querido. Caia por terra toda discórdia, Santo amado Deus. Caia por terra, Santo amado Deus, toda a indiferença, Santo amado Deus. Somos um, Papai querido. Somos um, Papai querido. Unidos, Santo amado Deus, para fazer a sua obra, Papai querido. Para ir anunciar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê nas palavras, Santo amado Deus. Dai-nos força, Papai querido. Dai-nos perseverança.
o milagre.